Olá! A história da humanidade é, no fundo, uma história de encontros, de migrações, de explorações e, claro, de colisões. Mas o que acontece de verdade quando culturas muito, mas muito diferentes se veem cara a cara? A resposta, como a gente vai ver, pode tanto construir novos mundos quanto destruir os antigos. Essa é a grande pergunta, né? Porque não existe uma resposta única para isso. Esses encontros podem ser super pacíficos, uma troca incrível, mas também podem ser violentos e bem destrutivos. Basicamente, a gente está falando de um leque de possibilidades. Pode rolar uma cooperação mútua, uma transformação que cria algo totalmente novo, ou o colapso de uma das culturas ou até das duas. E para a gente analisar na prática essas diferentes formas de contato, de adaptação e exclusão, não tem exemplo melhor do que o encontro do Império Romano com os povos que eles chamavam de bárbaros. Aquilo não foi só uma queda, foi um longo e complexo processo de contato. Ok, mas antes de mergulhar em Roma, é crucial a gente entender que esses encontros, de um modo geral, costumam seguir dois caminhos bem diferentes. E tudo isso depende de uma única coisa: o jeito que um povo enxerga o outro. A chave para sacar isso é pensar na cultura como se fosse uma lente, sabe? Como um par de óculos. Cada povo tem o seu, que molda o jeito de ver o mundo. O problema começa quando duas pessoas, cada uma com seus próprios óculos, tentam descrever a mesma coisa. O resultado quase nunca é igual. E isso nos leva para estes dois caminhos. De um lado, a gente tem a adaptação, onde as culturas se misturam, trocam ideias e criam algo novo, híbrido. Do outro lado, a exclusão. É quando um grupo se acha superior e tenta dominar ou até eliminar o outro. E aí o resultado é conflito, é violência. Certo? Com essa ideia na cabeça, vamos aplicar essa lente em Roma. A relação dos romanos com os povos germânicos não foi uma coisa só do começo ao fim. Na verdade, ela passou por fases bem diferentes. Olha que interessante, no começo a relação era muito mais de migração e adaptação do que de invasão. Com a crise do escravismo, Roma precisava desesperadamente de gente para trabalhar na terra e para lutar no exército. Por isso, eles permitiram que povos germânicos inteiros se mudassem para dentro das fronteiras, trabalhando e lutando pelo império. Só que essa adaptação toda tinha um limite bem claro, o etnocentrismo romano. O conceito é simples de entender. É a crença de que a sua cultura é o padrão, a correta, e todas as outras são de alguma forma inferiores ou erradas. Para um romano, qualquer um que não falasse latim, não seguisse suas leis e não tivesse seus costumes era um bárbaro. E essa palavra não era neutra, de forma alguma. Era um julgamento de valor. Eles se viam como o topo da civilização. E o resto do mundo, bem, era só o resto. Essa visão de superioridade foi o combustível para a desconfiança e, com o tempo, a relação que era de adaptação virou um conflito aberto. As migrações se tornaram invasões violentas e a instabilidade tomou conta das fronteiras do império. Mas, atenção, seria muito fácil culpar só as invasões pelo colapso. A verdade é que Roma já estava ruindo por dentro. Vamos ver como essa implosão aconteceu. E tudo começa com uma coisa que a gente nem imagina: a falta de comida. Acompanha só este raciocínio, que é um verdadeiro efeito dominó. Quando Roma parou de conquistar terras, ela parou de capturar novos escravizados. Como a agricultura dependia totalmente desse trabalho, a produção de alimentos despencou. Sem comida, os preços foram para a lua. E isso gerou uma crise econômica brutal, fome, revoltas populares e um enfraquecimento total do governo. Uma bola de neve gigantesca. E como se essa crise econômica já não fosse o suficiente, imagina o caos político. Em um período de só 50 anos, Roma teve 16 imperadores diferentes. A maioria foi assassinada ou tirada do poder à força. Era a instabilidade em pessoa. E para somar a tudo isso, a gente ainda tinha corrupção em todo canto. Um exército que custava uma fortuna, um território imenso e super difícil de defender e um fenômeno crucial, a ruralização. Com o caos e a fome nas cidades, as pessoas começaram a fugir para o campo, buscando um mínimo de segurança e sustento. Então, o império ruiu. Mas o que nasceu das cinzas dele? A resposta não é um fim, mas sim uma transformação profunda, que é resultado direto daquele encontro entre culturas. A cultura romana não simplesmente sumiu do mapa. Ela se quebrou, claro, mas seus pedaços se misturaram com as tradições, as leis e os costumes dos povos germânicos. E dessa mistura nasceu um mundo completamente novo. O nome técnico para esse processo é aculturação. É quando elementos de culturas diferentes se encontram, se misturam, se recombinam e criam uma nova síntese cultural.
Foi exatamente isso que aconteceu na Europa. E aqui a gente vê essa fusão na prática. Do lado romano, a gente herdou a base de línguas como o português, a ideia de leis escritas e, claro, o cristianismo como uma instituição super poderosa. Já do lado germânico vieram as relações de lealdade pessoal entre guerreiros, as leis baseadas nos costumes e uma sociedade totalmente focada na terra e na guerra. E o que surge das ruínas de um mundo e das sementes de outro? A sociedade feudal. Das cinzas do Coliseu se ergueram os castelos. O feudo, os cavaleiros, os servos, os reis. Tudo isso é resultado direto da fusão entre o mundo romano e o germânico. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história desse encontro mostra que a interação entre povos pode ir para caminhos muito diferentes, da exclusão total à adaptação criativa. E hoje, em um mundo mais conectado do que nunca, a forma como a gente escolhe lidar com culturas diferentes continua sendo uma das questões mais importantes do nosso tempo.